A graça e a paz de Deus e do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bom dia a todos. Vou estar trazendo nesse dia a mensagem: Deus pode permitir o nosso sofrimento para que abandonemos o pecado. Pedindo a tua direção, Espírito Santo, para que venha fazer lembrar, para instruir, para ajudar, para que essa palavra penetre no coração do teu povo que o Senhor quer resgatar, trazer de volta para a tua presença. Aqueles que aqueles que um dia, ó Deus, desviaram, aqueles que se rebelaram, aqueles que pensam estar, Senhor, meu Deus, te agradando, quando na realidade não está. Ó Senhor, meu Deus, para que o Senhor venha a ser glorificado, o Espírito Santo, a prioridade é do Senhor. Eu fiz esse roteiro, mas eu abro mão dele, dando primeiro lugar a ti. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha resgatar o teu povo para te adorar, para te louvar, para te bendizer, Senhor, que se afastem do erro, da vida do erro, que possam aprender verdadeiramente o que é servir ao Senhor. Ó Deus, que possa glorificar, assim como o Senhor fizeste na minha vida, Senhor. Eu peço a tua bênção, a tua misericórdia sobre a vida daqueles que vão estar assistindo. Que o Senhor Jesus Cristo seja glorificado através da tua obra. Espírito Santo, testifica essa mensagem nos corações. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero desejar aos novos inscritos que sejam bem-vindos, né, ou bem-vindas nesse pequeno aprisco. Fique à vontade para comentar, pedir oração e também orar conosco. Então, hoje eu acordei às 3 horas da manhã, né, com essa mensagem. Né, e eu vou pular até os comentários e ir direto à mensagem, né? E nós vamos ver na palavra, na Bíblia, né, especificamente aqui lá em 2 Coríntios, capítulo 7, onde fala exatamente que Deus permite o sofrimento para que não abandonemos o pecado. Mas enquanto eu fazia aqui a oração, me veio no Salmo 107, versículo 11. Olha como é que isso é forte, irmão, como é que está na Bíblia. É que as pessoas não aprendem porque, infelizmente, a Bíblia fica um livro fechado. Né? E muitas vezes aqueles que foram escolhidos para fazer o ensino na palavra só querem falar de vitória, só querem falar, né, daquilo que agrada a ego, daquilo que agrada as pessoas que estão lá na igreja. Então, o versículo 11, 107 de Salmos, versículo 11 diz assim: como se rebelaram, né, tornaram-se rebeldes contra a palavra de Deus e desprezaram o conselho do Altíssimo, eis que Deus lhe abateu o coração com trabalho, tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram o Senhor na sua angústia e ele os livrou das suas necessidades. Olha a glória. Então, irmãos, é exatamente aquela parte, me perdoe, mas é aquela parte assim que a pessoa pensa que, né, tá tudo bem, que posso fazer o que eu quero, etc. Então, e Deus ele vai enviar o conserto, né, o castigo, né, mas lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, né, eu vou ler aqui na Bíblia Viva, eu gosto muito da versão da Bíblia Viva, ela é muito atualizada, a partir do versículo 8, diz assim: já não estou triste por ter lhes enviado aquela carta. É Paulo falando, é Paulo orientando pelo Espírito Santo, ainda que estivesse muito triste durante algum tempo, percebendo como seria ela dolorosa para vocês. Entretanto, ela só os contristou por um momento. Ou seja, a carta deixou eles tristes por um momento. Por quê? Nós vamos continuar. Agora eu me alegro por tê-la remetido, não porque elas os contristou, ou seja, ela confrontou o pecado de vocês, o erro de vocês, mas porque a dor fez com que vocês se voltassem para Deus. Quem tem um coração de Deus, irmão, quem tem um coração contrito, aqueles que às vezes a pessoa está no erro e nem sabe que está no erro. Essa é a realidade, irmão. Porque pouco se fala sobre erro, pouco se confronta pecado hoje em dia, irmãos. Hoje em dia a moda não, tu vai ganhar, tu vai vencer. A pessoa às vezes em pleno pecado, né, recebendo palavra de profecia de que vai vencer, né, e a casa da pessoa toda errada, de cabeça para baixo, ela não conserta nem a vida dela, quanto menos a casa, e recebendo profecia de vitória. Então, Paulo, nós precisamos, irmãos, de pastores como Paulo, né, que amava, mas confrontava o pecado, confrontava, né? Foi uma boa espécie de tristeza, continuando aqui o versículo 9, foi uma boa espécie de tristeza essa que vocês sentiram, a espécie de tristeza que Deus quer que o seu povo tenha. Opa! Para que assim eu não precise ir até aí com rispidez, ou seja, eu não preciso engrossar mais o caldo,
eu falando daqui, vocês abrindo o coração, o Espírito Santo vai operar a limpeza que vocês estão precisando. Versículo 10, 2 Coríntios 7, versículo 10. Porque Deus, às vezes, utiliza o sofrimento em nossa vida para nos ajudar a nos afastar do pecado. Está aí o título da mensagem. E procurar a vida eterna. Nunca devemos lamentar que Deus nos envia, né, a correção. Já o sofrimento do homem, que não é cristão, não é o sofrimento do arrependimento verdadeiro e não evita a morte eterna. Ou seja, sofrimento todo mundo tem, né? O crente muitas vezes tem o sofrimento, né, por estar sendo provado, tá? Ponto 1, pode ser estar provado para ver se murmura, ou por causa do pecado que cometeu e não enxerga. Não enxerga, só enxerga o pecado de todo mundo, mas a própria pessoa não enxerga. Porque, na verdade, a tristeza, que é segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Então, se refere à tristeza por nossos pecados, que produzem uma mudança em nossa conduta. Muitas pessoas se entristecem só pelo efeito dos seus pecados, ou por ter sido, né, os pecados terem sido descobertos. Aí a pessoa, às vezes, até se revolta, ao invés de se humilhar. Nós vamos ver aqui como foi mais para frente, nós vamos ver como é que foi com Davi. Então, compare o remorso de Pedro, né, e seu arrependimento com a amargura, né, e suicídio de Judas. Olha só como é que são. Né? Tinham a mesma função, irmãos. Eram discípulos, eram apóstolos em treinamento ali, e, no entanto, Pedro teve uma postura e Judas teve outra. Ambos negaram a Cristo. Alguém se arrependeu e foi restaurado à fé e ao serviço, o outro tirou a vida. Versículo 11 ainda do livro de 2 Coríntios, capítulo 7. Vejam só quanto bem lhe fez essa ação enviada pelo Senhor. Vocês não escolheram mais os ombros, mas tornaram-se fervorosos. Vocês não encolheram mais os ombros. O que é isso, né? A pessoa olha para... Né? É isso, né? É isso, né? Está me fazendo lembrar aqui uma esposa de um pastor, que era fervorosa, né? E etc e tal, fervorosa. Aí o pastor caiu, né? Aí ela caiu junto. Então, quer dizer, uma arachuba, cantaraba, ninguém quer ver ninguém cair, irmãos. Mas se um caiu, né, o outro vai lá e vai interceder para que o outro levante. E aí, quando foi uma mulher de Deus lá avisar ela, olha que o Senhor manda te dizer, fez assim, o aviso de Deus. Hoje, misericórdia, irmão. Talvez ela nem acredite que um dia foi mulher de Deus, ao ponto que chega, né? Claro que enquanto a vida há esperança, né? Para que venha se consertar e se arrepender. Então, é uma situação delicada e difícil de ser confrontada pelo pecado, né? Mas ainda, na realidade, é ser liberto do pecado. É difícil, é muito difícil. Paulo felicita os coríntios por ter confrontado e resolvido o problema que tiveram, né? Que é o problema que está citando aqui, Paulo está citando aqui especificamente, está lá no capítulo 2, versículos 5 a 11. Então, você, na realidade, sobe um degrau para cima com Deus, ao invés de ficar crescendo igual rabo de cavalo para baixo. E ele termina, né? Felicitando os irmãos por essa mudança de atitude. Então, existem diversos tipos de reação quando somos castigados e corrigidos por Deus por causa do nosso pecado. Muitas reações. Jó, por exemplo, né, foi testado, ele não teve pecado nenhum, mas olha a reação da mulher dele, amaldiçoa teu Deus e morre. Já Jó falou, você é louca, o que tu está falando? Nós recebemos de Deus tanta coisa boa, é certo, ele também nos dá uma parte que a gente não gosta, enfim, né? E depois ele recebeu a bênção como Anachai. Por Achuba, pode reparar que geralmente são ensinam, né? O capítulo 1 de Jó e o capítulo 42, quando ele recebe a bênção, né? E aí profetiza isso na nossa vida, né? Deus vai te dar 4 vezes mais, vai passar 4 vezes mais que passou Jó. Então, lá em Samuel, né, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 5, diz assim, isso é muito forte, isso é muito forte. E o Senhor enviou Natã a Davi, Natã era um profeta, e apresentando-se a ele, a Davi, disse, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre, né? Davi rei, né? Teme ninguém, manda, rico, né? E chega lá um profeta, Deus enviou o profeta.
porque Davi não conseguia acordar para enxergar o seu pecado que havia cometido. Então, como Deus tinha assim, um apreço muito grande por Davi, Davi era um homem segundo o coração de Deus, tá, irmãos? Então ele enviou um profeta. Vamos ver se ele se corrige agora. Versículo 2. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que ele comprara e criara. E ela tinha crescido com ele, com seus filhos, né? Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia no seu regaço e a tinha como filha. Né? Então imagina uma cordeira criada como uma pessoa mais da família, um animal, mas sabe aquele animal de estimação? Né? Quem tem sabe o que eu estou falando. Então aquela liberdade, muitas vezes está dentro de casa e come daqui da mesa, aí aquela coisa, ele está falando, está olhando, toma aqui um pãozinho, enfim, aquela intimidade que as crianças então se apegam, que é uma coisa tremenda. E vendo um viajante, ao homem rico, né? Aqui a gente tem o entendimento de que esse homem trabalhava para um homem, né? Um fazendeiro, né? Naturalmente morava ali na mesma fazenda, etc. Tinha a casinha lá de caseira, aquela coisa toda. E vendo um viajante, né? O homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Não, vou matar a minha, não, está lá aquela cordeira lá, sabe, não vou pegar aquilo lá, vou matar das minhas, não, que a minha... E foi, imagina o choro, imagina a situação que ele criou naquela família, a revolta, imagina, não faz isso não, etc. Tomou, matou. Então, o furor de Davi, na hora que ele ouviu isso, o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem. E disse, né? Disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Então disse Natã a Davi, tu és esse homem. E comando na baixo, Deus estava falando com Davi, estava retrocedendo a memória dele, mas falando em parábola, né? Para que ele, né, pudesse ali estar na situação. E quem está no pecado, irmão, muitas vezes assim, que tem uma patente, que tem uma condição financeira, que tem autoridade, muitas vezes não vai nem aceitar que você chegue lá para falar, né? Não aceita não. Então Deus, né, chegou e tratou ali, fez um ambiente e tal, que Davi, ele... matar esse homem é você, Davi. Imagina, né? Aí explicou por quê, né? Eu te ungi rei, né, sobre Israel, versículo 7, e eu te livrei das mãos de Saul, né? E você, na verdade, armou para matar Urias e ficar com a mulher dele que estava grávida de você, que você tinha cometido um adultério. Então, para a situação não vir assim, você armou para matá-lo. E Deus viu tudo. Imagina, irmãos, imagina a pessoa toda. Eu vi teu pecado, Davi. Ninguém viu não, mas eu vi tudo. Então Davi havia tramado, né, contra a vida de Urias, né? E o problema de Davi é que ele era homem de Deus, mas ao alcançar o poder e fama, ele se distanciou de Deus. Então observe como é que foi a queda de Davi. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 1 e 2, diz assim, aconteceu que, tendo decorrido um ano, do tempo que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, com ele os seus servos, e todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Né? E aconteceu numa tarde que Davi se levantou do seu leito, e ainda passeava no terraço da casa real, e viu no terraço uma mulher que se estava lavando, e era essa mulher muito formosa à vista. Então era época de reis, né, irem para a guerra, mas Davi enviou os soldados, né? Ele manda, não, vai vocês aí, eu vou ficar aqui em casa, eu tenho mais aqui o que fazer, etc. E foi ver o que não devia ter visto. Porque era época de guerra, época que os reis iam para a guerra, mas Davi ficou em Jerusalém. Sabe onde isso submete, irmão? Nos dias de hoje.
E em plena época de guerra, irmãos, porque Deus fala lá em Efésios sobre a armadura, né? Que a nossa luta não é contra a carne, o sangue, mas contra potestades e principados. Ensina ali sobre a armadura, sobre a espada, sobre a couraça e sobre o capacete. E isso é uma palavra específica para líderes que deveriam estar batalhando na guerra e às vezes estão lá se distraindo, olhando na internet aquilo que não deve estar olhando, irmão. E aí decai, dá lugar ao diabo. Deu lugar ao diabo, o diabo entra e faz uma festa, um estrago, irmão. Vamos ver o que aconteceu com Davi. Né? Então, ele não foi para a guerra. Ele ficou lá olhando que, né, o passatempo dele, né, ficou olhando lá, Betseba tomando banho. Essa é a realidade. E aí cresceu o olho, né? Então, hoje em dia não é diferente, né? Homens e mulheres de Deus que deveriam orar ao Criador assim que acordam, né? Primeiro que acorda porque Deus deixou acordar, irmão. Acorda porque Deus Deus deu vida, né? Então não vai nem lá agradecer a Deus por mais um dia, né? E não tem tempo nem para buscar Deus, apenas o trabalho, né? Eu trabalho muito, né? E o tempo que sobra fica em redes sociais, em obra de palha, ouvindo pornografia, ou então se alimentando com comida podre, e não cuida da família e nem das coisas de Deus. Não é apenas palavras para ovelhas, mas muitos pastores estão assim nos dias atuais. Não confronta o pecado da igreja, porque muitas vezes eles também estão em pecado. Então, consequências do pecado na vida de Davi. O filho que nasceu com a mulher de Urias morreu. São as consequências, bem diretas, né? O filho que nasceu com a mulher de Urias, né, do adultério, morreu. A filha de Davi foi estrupada pelo próprio irmão dela. O irmão que estrupou foi morto pelo próprio irmão que vingou a virgindade da irmã. Esse irmão que matou o irmão estrupou as esposas de Davi publicamente para todos verem, foi morto. O pecado gera morte. Primeiro a morte espiritual e depois a morte física. Alguém pode bradar aqui, mas isso foi no Antigo Testamento, estamos na graça. Vejam, vamos ver junto, o que o autor da graça diz em Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 20 ao 23. Mas algumas coisas tenho contra ti. Está falando com o pastor, tá? Ele tá falando com o pastor. O pastor ali da igreja, ele tá comentando. Vamos ver de que igreja que era? Para não ficar aqui que eu não separei que igreja que era, mas vamos lá. Está tudo na Bíblia, irmãos. É só abrir, porque a Bíblia ela fala, irmão. Nossa, daqui a Tiatira. Igreja de Tiatira. Né? Então, a igreja de Tiatira, o pastor da igreja de Tiatira. Mas algumas coisas eu tenho contra ti, sou Jesus falando, o autor da graça. Que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar os meus servos, para que forniquem e comam do sacrifício da idolatria. Isso é dentro da igreja. Será que está diferente nos dias de hoje? Será que tem alguma coisa que bate, que encaixa? Algum pecado que os líderes não querem ver? São levitas, né? São louvo na casa, é pregador. Então, e aí, irmão, só pega o tapete, né? Tudo para debaixo do tapete. Tudo. Irmão, quando vem um vento, misericórdia. Misericórdia. Versículo 21. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Aí que mora o grande perigo dos crentes. Inclusive eu estou incluído nisso aí. Qualquer um. É porque está pecando e está prosperando. Porque Deus está dando tempo para... Vai se arrepender. Vai se arrepender. E não se arrepende, irmão. Vai se afundando e acha, não, Deus é comigo. Senão eu não teria prosperado. Ainda põe Deus na história, hein? Olha que loucura, o que o pecado faz com o ser humano. Versículo 22. Então chegou o limite da paciência do Senhor Jesus e ele diz, eis que eu vou pôr numa cama é ficar doente, é enfermar a pessoa. Eis que pôr numa cama e sobre os que adulteram com ela haverá grande tribulação. Então as pessoas que estão nesse envolvimento aí da adulteração perdem emprego, aborrecimento, a filha se separa, o filho fica confuso com relação ao sexo, falta dinheiro, falta comida, vem doença. Se não se arrependerem das suas obras. 23. Eu vou destruir com morte os seus filhos. Sabe o que aconteceu com Davi? Não mudou não, irmão. Estamos na graça. Olha aqui o autor da graça está falando. Versículo 23. E destruirei com morte a seus filhos.
E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. Ah, meu Deus do céu. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Eu vi isso acontecer com uma pessoa muito chegada. Muito chegada. Muito chegada. Essa pessoa chegou para mim um belo dia, pediu que abrisse uma palavra, para dar uma palavra para ele. E não me lembro agora direito se foi aleatório, não me lembro. Eu já tinha colocado no meu coração algo com relação a essa mensagem, eu abri exatamente aqui. E aí mostrei, olha, mas Deus não entende, Deus é meu amigo. E ele casado, com filhos, ele estava em adultério dentro da igreja com uma mulher casada. E ele estava, tudo bem. A morte que ele teve, eu vou dizer, foi o seguinte, a morte que ele teve, ele não teve tempo nem de pedir perdão. Foi instantâneo. Então isso estava acontecendo dentro da igreja debaixo da graça. Até que chega o limite de Deus e o próprio Senhor Jesus que decreta a sentença. Então isso tem acontecido, irmãos, dentro das igrejas do Senhor, porque os líderes não querem mais confrontar o pecado. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7 diz assim, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho, porque que filho há que o pai não corrige? Então a reação do adorador quando erra é, Senhor, obrigado por me castigar. Quando ele consegue enxergar o erro, obrigado por me castigar, pois sei que me ama. Me perdoa, Senhor, eu vou consertar meus erros. E aí Deus não conserta só, ele perdoa você não, perdoa a família toda. Porque muitas vezes, por causa do nosso pecado, nós que somos luz dentro de casa, que temos que ser o alicerce que sustenta tudo, né? Quando nós erramos, a família toda erra, vai cada um com erro, cada um com biquinho, irmão. E a gente pensa que as pessoas que não valem nada, mas na verdade, nós é que não deixamos, nós é que deixamos de ser luz, deixamos as obras das trevas entrar na nossa casa. Não dês lugar ao diabo, está escrito na palavra, se deve entrar. Então existem pessoas no erro que continuam no erro porque não tem quem traga de volta. Pois só pregar... Obrigado, Senhor Jesus. Jesus falou de forma tão gostosa, o Espírito Santo falou aqui. Irmãos, a Bíblia é tão... ela tem o poder de nos restaurar quando a gente examina, sabe, com o coração quebrantado. A Bíblia fala conosco, é a palavra de Deus falando conosco. Então ali está muito claro que eram 100 ovelhas e o Senhor deixou as 99 lá no aprisco, na alimentada, não vai faltar nada para vocês, fiquem aqui, eu vou lá buscar que se perdeu. Está faltando nos dias de hoje. Então ele vai buscar aquela que se perdeu, mas vai buscar com amor. Está faltando líderes e pastores para pastorear ovelhas, irmão, e não apenas ficar pensando no dízimo, nas ofertas, enche a minha igreja, eu preciso de consertar isso, fazer mais obras. E aí a ovelha se perdendo. Hoje em dia, se você desvia da igreja, não vai ninguém buscar você não, irmão. E sabe o que a gente ouve lá de cima do púlpito? Essa igreja ama você. Se tu não aparece mais, não sente nem tua falta. Está faltando, irmãos, humildade nos líderes, né? Está faltando busca. Quem é que você conhece de líder que acorda de manhã cedo e vai buscar o Senhor e vai orar pelas ovelhas? Quem? Está raro, irmãos. É muito raro. É claro que existe. Lógico que existe. Mas está raro. Então, aí o que acontece? O líder não ora, a igreja não ora. O líder não confronta o pecado, a igreja se acomoda no pecado. Então, você precisa ser sincero consigo, né? Você está frequentando uma igreja ou um clube? Você precisa analisar direito o que você está frequentando. Eu tenho um vídeo aí no canal que fala sobre uma esposa, né? Isso aconteceu, isso foi real, o Senhor me usou, né? Uma mulher que tinha um marido que era ateu, e ela estava em fase de querer se separar, né, de pedir divórcio, etc e tal, porque ele escarnecia da vida dela, etc e tal, e aí Deus me usou para despertar ela e mostrar, na realidade, você estava frequentando um clube, depois que eu vi que era, né, o que ela estava frequentando, o tipo de vida que ela... Resumindo, está lá no vídeo aí, eu não me lembro agora o título da mensagem, mas eu vou buscar, não vou deixar, eu vou falar aqui a mensagem correta.
Assim, achei aqui o título. O marido ateu e frio agora é crente e carinhoso, né? Após ela ter ouvido a verdade. E a verdade liberta, irmãos. A verdade liberta. Quando a gente abre o nosso coração, na realidade, a verdade ela vai nos libertar. Agora, quando a gente acha que está certo, não tem nem como o Espírito Santo te convencer do pecado. E você está bem da maneira que você está. Você não quer conserto. Aí fica difícil, né? Aí toda a família acaba perecendo. Então, quando o crente está no pecado, Deus rejeita até a oração dele. Foi exatamente essa palavra que me trouxe de volta para os retos caminhos do Senhor. Foi exatamente essa palavra. Que está lá no livro de Isaías, capítulo 1, versículo 15 a 20, que diz assim, é Deus falando, isso é Deus falando. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, eu escondo de vocês os meus olhos. E ainda que multipliqueis as vossas orações, eu não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de pecado. Mas ele não faz só acusação e deixa por isso, não. Ele dá alternativa. O versículo seguinte, ele fala, lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e raciocinemos junto. Isso convida para a gente chegar. Diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, se quiseres, versículo 19, e obedecer, comerei o bem dessa terra. Que promessa, irmãos. Mas, termina. Se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Irmãos, então, Deus transforma o pecado vermelho em perdão. O vermelho, sangue, vira branca lã. Esse ruidinho aí, é um cachorrinho que a gente tem, da minha filha, e eu acho que ele está querendo participar também. Um exemplo, um homem caminhava com 2 pitbull idênticos, né? Ia na rua com 2 pitbull idênticos. E do outro lado da rua, alguém grita para esse homem, qual dos 2 pitbull é mais forte? E o homem respondeu, aquele que eu alimento mais. Se nós alimentarmos mais a carne, a nossa vida será obra da carne. Mas se nós alimentarmos mais o Espírito, as nossas obras serão do Espírito Santo. Isso é real, irmãos. Eu experimentei isso na minha vida, estou experimentando até hoje. Como é gostoso, como é bom esse conserto. Ainda bem que Deus permitiu que me consertasse. Misericórdia. Você perecer, misericórdia. É pura misericórdia que o Senhor tem na minha vida. Então entendemos porque que ninguém da família quer aceitar Jesus e mudar de vida. Pois se estamos na igreja e nos dizemos crente, evangélico, e nosso testemunho é igual ao pior de quem vive fora da presença do Senhor, por que eu vou querer mudar? Eu vou para a igreja para dar dinheiro, pastor? Nós somos luz e não trevas. Quem se vinga, quem não perdoa, quem tem prazer na imoralidade, na traição, são as trevas. Se eu sou luz, eu vou fazer o que fazem os filhos da luz. Perdoa, busca a santidade, ora pelos que nos maltratam, né? E é marido de uma única mulher, uma única esposa. Não anda em fornicação. Enfim, a primeira resposta na minha mudança veio de dentro de casa, pois eu parei de discutir com a esposa e passei a amá-la. Quem ama, cuida. Irmãos, no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1, dá um grande ensino para quem, por exemplo, tem marido que não é cristão. Isso vale tanto de um para outro, tá? Marido para mulher, mulher para marido. Então, vamos lá. No capítulo 3, versículo 1, diz assim, olha o que a palavra de Deus ensina. Semelhantemente, vós mulheres, sede sujeito aos vossos próprios maridos, para que também, se alguém não obedece à palavra, pelo procedimento da sua mulher, seja ganho sem palavra. Não precisa pregar, não, irmão. Não precisa levar para a igreja, não. Pelo porte. É o caso, né, da mulher lá do ateu, que se converteu. Pelo porte. Mudou o porte. Parou de falar besteira. Passou a cuidar do marido. Passou a amar o marido. Aí o marido ficou, o que está
acontecendo? Aí ele chega para ela e pergunta, bem lembrado, ele pergunta assim, você mudou de igreja? Teu marido, mudei. Eu queria conhecer essa igreja que você está indo. No livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, 7,14 diz assim, ó, porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Ou seja, quem é santo, santifique-se mais ainda. Não desiste, não tem aquela coisa, mas eu já errei tanto, não existe, você começa do diabo, irmão, que quer levar mesmo para o inferno. A gente vai se arrepender e o Senhor, ele vem e transforma o vermelho em branco, irmão. Olha que milagre, ele promete isso na palavra. Vem aqui, vem me arguir aqui, que eu quero ver se... Não vai só, meu irmão, a palavra de Deus ela não volta vazia. Se ela veio, é para entrar no teu coração e produzir fruto. É você sentir alegria. Irmãos, é uma promessa, a alegria da salvação. Quem é salvo tem alegria todos os dias. Tem problema? Tem problema. Eu costumo falar o seguinte, tanto o crente como o ímpio, eles têm que fazer tratamento dentário. Então, a diferença é que quando o ímpio ele arranca o dente, não tem anestesia. O crente tem o Espírito Santo, que é anestesia. É isso, irmãos. Nós fomos comprados pelo sangue puro do Senhor Jesus Cristo, que está sendo trocado hoje em dia por Pix, por promessa, por prosperidade. E nós mesmos temos que buscar todos os dias. Todo dia nós temos que estar limpando a nossa mente, lavando com a palavra lava, irmãos. Lá em Efésios diz que a palavra lava, a palavra nos lava. Nós precisamos da palavra, precisamos meditar. Crente, ele precisa fazer a diferença. Então, se tem um crente dentro de uma casa, o restante não é, está desviado, ou tem outra religião, não importa, você está ali representando, tu é alicerce daquela casa. Então, você vai trazer as folhas, e aqui eu termino, Atos 16, 31, que diz assim, deixa-me cá, Nachaio. Então, você precisa estar vivendo, né, irmão? Para poder pedir as promessas do Senhor cumpridas na sua vida, você precisa estar vivendo elas. Está aqui assim, ó, e eles disseram, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. É promessa, Senhor, muito obrigado. Nesse dia eu te agradeço, esteja abençoando, fortalecendo, ajudando, animando, trazendo de volta, Senhor, para a tua presença, o Espírito Santo possa estar convencendo do pecado, do erro, da justiça, e possa estar trazendo essa pessoa novamente com a alegria da salvação, de ser salvo, Senhor, meu Deus, e trazer luz para esse lugar, para esse lar, para aqueles que vivem debaixo do mesmo teto. Fortaleça, Senhor, meu Deus, esteja animando, que o Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado e testifica essa mensagem aos corações. Eu te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.